Olá pessoal, venho aqui falar com vocês hoje de um tema que, em razão da pandemia da Covid-19, do novo coronavírus, passou a ser um tema de ampla discussão, muito embora seja um tema que a gente estuda lá no nosso curso de Direito do Trabalho desde o início da faculdade. Então me lembro muito das aulas do professor Renato Rua de Almeida, lá na PUC de São Paulo, tratando desses temas. Especificamente de quais temas então que eu vou falar com vocês aqui hoje. Vou falar dos temas da força maior e do fato do príncipe, do factum principis. Qual é a diferença entre esses dois institutos? Por que é importante a gente saber a diferença entre os institutos? Porque ou ocorre um fato diante da pandemia ou outro fato. Não dá para a gente querer enquadrar a pandemia do Covid-19 em dois institutos jurídicos distintos do direito do trabalho. Ou seja, ou a gente enquadra a situação da pandemia e dos efeitos da pandemia como uma força maior ou como um fato do príncipe. Não dá para a gente querer, tecnicamente, enquadrar essa mesma situação, das duas formas. Então, o que a gente diz sobre a força maior? A força maior, segundo a CLT, seria ali um fato imprevisível que, em razão desse fato, nós teríamos uma suspensão da atividade do empregador, a impossibilidade da manutenção da atividade, seja ela de modo integral, seja ela de modo parcial. Os exemplos que a gente tinha antigamente, os exemplos que a gente sempre teve, aí clássicos, seria uma enchente no estabelecimento empresarial que impossibilita a realização da atividade por alguns dias durante aquele período de enchente, por exemplo. Isso seria um exemplo aí da força maior. Tecnicamente, a gente consegue trazer mais a definição de força maior dos doutrinadores de direito civil. Por exemplo, Maria Helena Diniz diz que a força maior é um fato imprevisível decorrente da natureza. Outros já dizem que os fatos decorrentes da natureza seriam caso fortuito. No entanto, apesar dessa divergência doutrinária, a gente pode dizer que tem aí alguma relação com o fato da natureza, ou com algo imprevisível, mas que não decorreu ali de uma ação humana. Por exemplo, um curto-circuito que ninguém descobre a causa. Talvez não tenha sido uma causa da natureza, mas sim algo que, enfim, ocorreu e a gente não sabe muito bem o porquê. O curto-circuito, uma queda de energia, uma queda de sinal da internet, por exemplo. Então seriam fatos aí que a gente enquadraria, seja aí como caso fortuito ou força maior. No caso do direito do trabalho, a CLT só traz a situação de força maior, mas é possível que a gente entenda que as situações que o direito civil trata como caso fortuito também possam ser enquadradas no direito do trabalho como força maior. Dada essa definição, claramente o Covid-19 não se enquadra nessa situação. Por quê? Porque ele não impede o desenvolvimento da atividade pelo empregador. O empregador ele pode manter as suas atividades. Não é por causa do vírus que o empregador para de desenvolver sua atividade. É diferente de, um país em que neva e aí por conta de nevar tanto, que tem tanta neve, o empregador, as pessoas não conseguem chegar no local de trabalho. Aí sim a gente teria um caso de força maior. Esse não é o caso, as pessoas conseguem chegar lá, as pessoas conseguem trabalhar, a atividade ela pode ser mantida. No entanto, ou o empregador opta por não mantê-la ou mantê-la numa outra situação, seja o home office ou teletrabalho, enfim, situações que a gente tem discutido bastante hoje em dia também no direito do trabalho, ou existe um decreto ou uma lei dizendo para aquela atividade não ser mantida durante um determinado período. E aí, veja, se a gente não tem uma impossibilidade da natureza ou de algum fato externo à ação do homem que impossibilite a realização do trabalho. No caso da pandemia do Covid-19, o homem pode trabalhar, o trabalhador pode ir lá e pode trabalhar. No entanto, a gente terá riscos à saúde, riscos à segurança e riscos a toda a população. Sim, isso sim. Mas veja,
Fisicamente é possível ir trabalhar, é isso que eu quero dizer. No caso da força maior, fisicamente é impossível o trabalho. A gente chega lá, tem uma enchente, não tem como trabalhar. Ou acabou a energia, né? Não tem como, eletricidade, sei lá, pegou fogo no estabelecimento, a internet caiu e ninguém sabe o que está acontecendo, não consegue descobrir. E aquela atividade não acontece sem internet. Então, assim, isso é força maior. Fato do príncipe, não. O fato do príncipe, que é o que ocorre no caso do Covid-19, na minha opinião, é uma situação em que a gente tem a possibilidade de trabalhar, no entanto, por uma decisão da administração pública, aquela atividade fica sem a possibilidade de funcionar, seja aí de forma temporária, seja de forma definitiva essa paralisação. No entanto, a CLT, no artigo 486, que tem sido muito debatido aí, deixa bem claro que a paralisação da atividade, seja ela total ou parcial, ocorre por uma determinação da administração, seja ela por um ato administrativo, seja por lei. No caso atual, a gente depende o quê? Não existe uma lei federal dizendo que as atividades não podem funcionar, pelo menos até a gravação desse vídeo aqui hoje, né, dia 27 de março. Então não tem uma proibição. A gente tem localizada, seja em municípios, seja em estados, aí sim a proibição via decreto, enfim, normalmente acho que a maior parte deve ser via decreto. Eu tenho aqui como exemplo o estado de São Paulo, que tem um decreto proibindo algumas atividades. Por exemplo, o que está proibido em São Paulo? Atividades que demandem atendimento ao público. Tá? Não é toda atividade que está proibida, tá, em São Paulo. Para começar, não é toda atividade. São Paulo não proibiu tudo, não. Tá? São Paulo não proibiu tudo. Aliás, muito comércio que fechou, segundo o decreto paulista, poderia estar funcionando, né? Quer dizer, comércio não porque tem atendimento ao público, mas atividades que não demandam atendimento ao público poderiam estar funcionando normalmente, tá? O que foi proibido? Atendimento ao público, salvo atividade de transporte, atividade de saúde e atividade de supermercado, padarias, enfim, que demandam atendimento alimentício, digamos assim, o setor alimentício. Então esse sim está permitido. Então a gente tem que avaliar essa situação dentro desse aspecto. Então cada localidade, cada estado, cada município vai analisar o seu decreto específico para ver o que pode ou não pode ser mantido de atividade. Então aquelas atividades de atendimento ao público que estão proibidas, por exemplo, sei lá, shopping center. Então em São Paulo, proibido a abertura de shopping center. Nós temos lojas lá dentro. Essas lojas estão enfrentando prejuízo porque não estão abrindo e a clientela não está indo até lá. Então ela não pode abrir. Se pudesse abrir, se é uma das atividades que pode funcionar, não tem prejuízo, tá? Então, por exemplo, o comércio varejista, a gente vê o que tem acontecido. Eles fecharam atendimento presencial, atendimento ao público, no entanto, eles podem fazer entregas. Então a gente vê muitas redes grandes fazendo, inclusive, propaganda. Nós estamos fechados, mas fazendo entregas. Nesse caso, a atividade não foi suspensa totalmente, né? Ela foi suspensa parcialmente, mas não totalmente. E por que é importante a gente destacar isso? Porque a lei traz um requisito específico no que toca ao fato príncipe. A lei traz um requisito específico. Qual é o requisito? A extinção da atividade ou a extinção do estabelecimento empresarial. Então veja, para que seja configurada uma responsabilidade da administração pública, para que aconteçam os efeitos da lei do artigo 486, a atividade ela tem que ser extinta ou um determinado estabelecimento empresarial eventualmente ser fechado. Se a atividade for mantida depois do período que o decreto determina a suspensão ali das atividades e não tiver fechamento de estabelecimento, a administração pública não terá responsabilidade alguma, tá? Não terá responsabilidade alguma. Muito embora tenha o fato do príncipe pelo fechamento, não há responsabilidade por não ter havido a extinção da atividade empresarial da empresa ou o fechamento de um estabelecimento. Então, esse é um requisito específico. Além disso, diferente do que tem se falado, estando presentes essas condições, a empresa foi extinta,
ou o estabelecimento empresarial foi fechado por conta da determinação administrativa, do decreto ou de uma lei, a responsabilidade não é total sobre o adimplemento das verbas decorrentes da relação de emprego. Então não é total a responsabilidade do Estado frente às verbas devidas pelo empregador. Não. É devido apenas à indenização. A lei estabelece que é devida à indenização apenas. Tá? Então apenas os 40% do fundo de garantia. As demais verbas rescisórias serão arcadas pelo empregador. Por quê? Porque apenas a rescisão contratual ocorreu por conta do ato da administração, não a dívida relacionada a todas as outras verbas. Portanto, mas isso é o que a lei define. A lei define como devido apenas a indenização. Tá? Então, concluindo aqui no fato do príncipe, para que nós tenhamos, que na minha opinião é o que acontece na situação do Covid-19, nós teremos responsabilidade da administração pelos 40% do fundo de garantia, mas apenas se ocorrer por conta disso o encerramento das atividades ou o fechamento de um estabelecimento empresarial. Não se trata, na minha opinião, de força maior, porque não há um fato que impossibilite a manutenção do trabalho fisicamente, né? Não há uma causa natural que impossibilite a realização do trabalho. Portanto, aquelas hipóteses da CLT de rescisão contratual com redução de verbas de pagamento de indenização, né? Que aí seria apenas 20% no caso de força maior do fundo de garantia. Então a redução na indenização é a única ali diferença. Não estará configurado no caso do Covid-19. Além disso, aquela hipótese de redução salarial por conta de força maior, ela não está presente, porque não está presente a força maior, e de qualquer forma seria absolutamente inconstitucional. É um dispositivo que não foi recepcionado pela Constituição, porque a Constituição é clara ao dizer que o salário ele é irredutível salvo negociação coletiva. Então, somente se a gente tiver um acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho, ainda assim, com uma contraprestação pelos empregadores, ou seja, você reduz o salário, mas deve dar algo em troca, porque isso é o pressuposto da negociação, seja uma estabilidade, seja uma garantia de emprego, enfim, mas com uma contraprestação, só na negociação coletiva é possível reduzir salário, gente. Isso é uma regra básica do direito do trabalho. Quem não aprendeu isso ainda, gente, por favor, Constituição, artigo 7º, prevê que o salário é irredutível salvo negociação coletiva. Não vão me dizer que, num caso de força maior, pode reduzir salário, porque isso não está lá na Constituição, tá bom? Então é isso que eu queria aqui falar com vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam aí o vídeo, por favor. Marquem os amigos, compartilhem o vídeo com os amigos e estaremos juntos aí discutindo nos próximos dias aí vários temas relacionados à pandemia, porque é um tema muito instigante, é um tema muito desafiador, é um tema novo e é um tema que a gente precisa discutir bastante, porque nós precisamos pensar na manutenção dos empregos, na manutenção da atividade econômica e também na preservação dos direitos dos trabalhadores. É isso aí, um grande abraço a todos.